Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou, poderíamos pensar que seria uma semana mais calma, na medida em que grande parte dos bancos centrais já tinham decidido sobre taxas de juro e esta semana era uma semana relativamente calma em termos de dados macroeconómicos, em que só teríamos no último dia da semana os dados da inflação na Europa para digerir. No entanto, rapidamente as coisas começaram a deteriorar-se logo no primeiro dia, isto depois de, durante o fim de semana, aliás, na semana anterior, o Ministro das Finanças já tinha anunciado um pacote fiscal no Reino Unido de cortes de impostos, o maior corte de impostos desde 1972, o que tinha levado a um início de venda de libras e venda de dívida britânica. No entanto, durante o fim de semana, numa entrevista, o mesmo Ministro das Finanças acabou por dizer que mais ainda estava para vir relativamente aos impostos. Isso levou de facto a um ataque violento aos mercados no Reino Unido, com forte desconfiança sobre a forma como se ia financiar esse gap deixado pelo corte de impostos anunciado pelo Ministro, e isso levou as obrigações britânicas, as guilds, caírem para mínimos de várias décadas, os rendimentos, as yields a dispararem completamente e, além disso, a Libra a ser alienada, ou seja, a haver um ataque à Libra e a Libra a cair em queda livre, queda essa que foi até 1,0360 contra o dólar, uma coisa completamente impensável ainda há uns tempos atrás, e com os mercados já a olharem mesmo para a paridade. Isto acabou por ser contagiado a todos os mercados, aos mercados das treasuries norte-americanas, das obrigações europeias, e só mesmo uma intervenção do Banco de Inglaterra, em que veio suspender a sua própria venda de títulos, portanto, através do quantitative tightening que tinha sido anunciado ainda há bem pouco tempo, foi suspendê-lo e fez mesmo um quantitative easing, por assim dizer, temporário de 2 semanas até dia 14 de outubro, onde se compromete a comprar 5 mil milhões de dívida 5 mil milhões de libras em dívida britânica por dia até esse dia 14 e mais compromete-se inclusive a comprar o que for necessário para acalmar os mercados. Foi a única forma que tivemos que o Banco de Inglaterra teve para acalmar os mercados e que de facto começaram saíram do caos onde já estavam a entrar e no pânico que estava a ser criado. Também a contribuir para a aversão ao risco geral dos mercados estiveram os banqueiros centrais que, apesar de toda esta turbulência nos mercados, continuaram agressivamente a anunciar subida de taxa de juro, manter taxas de juro durante o tempo que for necessário para combater a inflação, ou seja, dizendo que no combate à inflação tudo valia, inclusive estas turbulências nos mercados, com alguns a dizerem que não era este tipo de turbulência que iria afastar os bancos centrais de subir taxas de juro. A ajudar a tudo isto, tivemos mais situações geoestratégicas, como foi o caso da fuga no Nord Stream, em que criou mais fricções entre o Ocidente e a Rússia, com um empurrar de culpas ora para um, ora para o outro. Não houve uma grande contágio já na crise energética que existe na Europa, não houve um evoluir muito grande da situação, até porque este Nord Stream já não estava a passar qualquer fluxo de gás para a Europa e, portanto, não houve nenhum rompimento, digamos, de fornecimento, porque ele já não existia. Mas isso contribuiu para a aversão ao risco generalizada que se estava a dar no mercado, assim como os referendos, ou melhor, o resultado dos referendos, como já esperávamos, eram favoráveis à Rússia e que já foram anunciadas as anexações desses territórios para a Rússia e que vamos ver onde é que isto vai parar, digamos, em termos geopolíticos, o que é que vai suceder nos próximos dias, semanas. Por fim, tivemos então a inflação na Europa, em que os números mostraram que a inflação na zona euro disparou de 9,1% para 10%, bem acima dos 9,7% que o mercado estava à espera, e isto também dá, digamos, razão àqueles que pensam que
na Europa as taxas de juros vão continuar agressivamente a subir, nomeadamente uma nova subida de 0,75%, 75 pontos base na próxima reunião no Banco Central Europeu. Os mercados acionistas, obviamente, que estiveram bastante negativos, tiveram com uma turbulência enorme, volatilidade muitíssimo elevada durante esta semana. Os mercados na Europa perderam, mesmo assim, não perderam tanto quanto seria de esperar no final, ou seja, fecharam a perder cerca de 1,3%. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, que perderam quase o dobro, 2,7%. Curiosamente, em situações em que a Europa estava bastante mais afetada do que propriamente os Estados Unidos, e a Ásia, então, ainda mais, em que caíram cerca de 3,5%. Isto foi a última semana do mês de setembro, um mês horrível, por assim dizer, mês de setembro bastante negativo, em que, por exemplo, na China, os mercados perderam cerca de 11%, aliás, Coreia do Sul, 10%, houve uma grande pressão nos mercados acionistas asiáticos, também na Europa, em que perderam à volta de 6,5% em média, os principais índices, claro, e nos Estados Unidos cerca de 9%. Isto num mês em que a volatilidade subiu mais de 20%. Cá no nosso país, na Europa, em Portugal, o PSI 20 recuou um pouco mais esta semana do que aquilo que foram os restantes países europeus, em que o PSI 20 caiu cerca de 3,3% e no mês também caiu mais do que os seus pares na Europa, terminando o mês a cair à volta de um pouco mais de 11%. Na semana, ainda o que podemos ver pela positiva foi a Navigator, que sobe 6,8%, e o BCP, que cai mais de 10%, quase a atingir os 11% nesta semana. Nas commodities continuaram também, tanto no mês como na semana, pressionadas, isto principalmente pressionadas por os receios da recessão e por um dólar cada vez mais forte. O dólar acabou por ser bastante importante na evolução de praticamente todas as commodities, na medida em que as commodities estão a ser o preço das commodities é em dólares e por isso daí a relação inversa face à evolução da moeda norte-americana. Nas commodities desta semana, nomeadamente o petróleo, acabou até por ter uma ligeira subida, cerca de 1%, à volta disso. No entanto, no mês de setembro o petróleo caiu 8%, o que vai ser, digamos, discutido provavelmente na próxima reunião da OPEP já para a semana. No mercado cambial, obviamente que a Libra foi o grande destaque, em que devido àquele ataque logo inicial em que a Libra caiu para mínimos de sempre, estamos a falar contra o dólar a 1,0360, o que era impensável, e mais impensável era, digamos, pensar-se que naquela altura os mercados começaram quase a precificar uma possibilidade da Libra negociar ao par com o dólar, e portanto isso foi, digamos, o grande destaque desta semana. Por outro lado, o outro destaque foi o dólar, desta vez porque acabou, depois da intervenção do Banco de Inglaterra, acabou por recuou dos máximos que chegou a fazer quase, no índice do dólar, que chegou a fazer quase 115 de máximo, acabou por terminar a semana à volta dos 112, e o euro-dólar, que depois de ter feito um mínimo a 95,36, acaba por terminar a semana à volta de 0,98, ainda bem abaixo da paridade, e obviamente que sim, aliás a tendência será manter-se abaixo da paridade durante algum tempo, na medida em que o Banco Central Europeu para a Reserva Federal dos Estados Unidos a diferença é bastante grande e continua a pressionar o euro-dólar, mas ainda assim a recuperar bastante os tais mínimos registados. Por outro lado, o iene manteve-se sempre ali no limbo, muito perto dos 115, na linha vermelha criada pelo Banco do Japão na última vez que interviu a esses níveis. Vamos ver o que é que se vai passar, se vamos continuar ou não com a possibilidade do Banco do Japão voltar a intervir. A próxima semana é exatamente isso tudo que vamos ver, em que os pontos principais serão, a meu ver, os non-farm payrolls e a OPEP. No entanto, os bancos centrais continuarão a ter
o papel principal na evolução dos mercados, provavelmente inclusive de como o risco é gerido durante esta semana. Ou seja, com os bancos centrais uma vez mais a serem, os banqueiros centrais uma vez mais a continuarem a vir ao mercado com intervenções verbais, e esta semana temos mais uma série bastante grande desses mesmos responsáveis dos bancos centrais, que provavelmente irão continuar a reiterar as políticas económicas que têm tido. Por exemplo, o Kuroda há de continuar a querer manter a defender a sua dama, ou seja, controle de taxa de juro e taxas de juro negativas para criar, digamos, crescimento económico. Por outro lado, todos os outros vão de continuar a combater a inflação, continuando a dizer que vão subir taxas de juros, continuando a dizer que vão manter taxas de juros elevadas até que a inflação ceda e comece a ir no sentido dos tais 2%, que é a base de praticamente todos os bancos centrais, e isso vai criar definitivamente mais volatilidade nos mercados conforme essas intervenções verbais vão chegando ao mercado. Importante também a reunião da OPEP, que depois dos tais 8% de queda dos preços no mês de setembro, e há um mês atrás tiveram um corte simbólico na produção do petróleo, é natural que este mês isso seja discutido e os mercados já estão à espera de que seja anunciado um novo corte para estabilizar os preços naquilo que a OPEP, o grupo da OPEP e seus aliados, em que a Rússia também se inclui, digam que os preços estão em linha com as condições atuais de mercado. Isso vai criar também por si não só uma volatilidade aumentada nos preços do petróleo, portanto nos setores energéticos, mas também no resto dos mercados a nível global, em que isso também se pode vir a contagiar, digamos assim. Por outro lado, vamos continuar a ver, o mercado vai continuar a observar os mercados obrigacionistas, de que forma e se o ataque, digamos, às dívidas britânicas se vão manter, ou se o Banco de Inglaterra vai ter que aumentar a sua defesa à Libra e à dívida britânica. Vamos ver se o dólar vai continuar neste recuo, vai continuar a dar algum descanso aos mercados, não mantendo esta correção dos máximos que atingiu durante esta última semana de setembro. E por outro lado, vamos ver se o mercado vai desafiar uma vez mais o Banco do Japão, levando o dólar-iene acima dos 145 e vendo se o dólar-iene se o Banco do Japão vai entrar novamente nos mercados. Claro que o mais importante esta semana serão os non-farm payrolls, em que o mercado está à espera de cerca de 250 mil novos postos de trabalho, está à espera de que a taxa de desemprego se mantenha nos 3,7% e que o crescimento dos salários a nível mensal se tenha mantido ali nos 0,3%. Isto criará as condições para que os tais 75 pontos base de aumento da taxa de juro já na próxima reunião de novembro, descontada pelo mercado, se mantenha, digamos, incólume, sem digamos, haver mais volatilidade em relação a isso. Qualquer outra situação, tanto por defeito como por excesso, por assim dizer, provavelmente poderá haver aqui assim algum ajuste nesse desconto das taxas de juros e levar a alguma, principalmente no dólar, a alguma continuidade desta correção começada já esta semana, no final desta semana que passou, ou se por outro lado voltamos a ter fortes valorizações no dólar e continuar, digamos, a tendência de valorização do dólar que temos tido até ao momento. Por fim, temos os bancos centrais, mais dois bancos centrais a divulgar as suas decisões sobre a taxa de juros. É o caso do Banco Central na Austrália e na Nova Zelândia. Em ambos é esperado um aumento de 50 pontos nas suas taxas. Isto
para defender, nomeadamente, as suas divisas que têm estado bastante pressionadas por um dólar mais forte e que dessa forma, de alguma maneira, também contribuem para um aumento da inflação, digamos, por importando inflação externa, na medida que as suas divisas estão bastante fragilizadas. Este aumento de 50 pontos poderá, de alguma forma, suportar um pouco mais, de novo, estas divisas, parando, digamos, a sua queda e dando uma ajuda, digamos, ao combate à própria inflação, não só através da subida da taxa de juros por contração da procura interna, mas também para defender, digamos, da importação feita pela própria divisa de alguma forma fragilizada. Para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estaremos uma vez mais. Até lá!